Bom dia, alunos! Meu nome é Arilson Sabadim, sou professor de Sociologia e hoje nós vamos trabalhar a aula de Sociologia, o tema Teoria Sociológica Clássica, Émile Durkheim e a Sociologia como Ciência. Mas antes de a gente entrar nesse tema, a gente tem que relembrar alguns assuntos. Por exemplo, o contexto do surgimento da Sociologia. Lembra que nós vimos isso no ano passado, nas aulas passadas, sobre quais foram os motivos que surgiram a Sociologia. E vocês não podem esquecer que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa foram fundamentais para mudar tanto o mundo na relação econômica quanto na relação política lá na França. Então, ocorreram essas transformações que mudou a cidade e aí começou a surgir todos esses estudos sobre as situações sociais das cidades. Bom, vocês lembram que se destaca Augusto Comte como um dos primeiros estudiosos que vai criar o termo da sociologia, né? Porque antes ele tratava isso como física social e aí ele vai realmente começar os estudos desses acontecimentos e desses fenômenos sociais. E lembrem que o Comte não estava sozinho, né, alunos? Não estava sozinho, nós tínhamos outros autores, Karl Marx, Max Weber e o Émile Durkheim, que é o cara da aula de hoje. O Émile Durkheim é tão importante para nós porque ele foi o primeiro sociólogo, prestem atenção, pessoal, por favor, sem conversas paralelas, atenção aqui no professor. O Émile Durkheim foi o primeiro sociólogo que vai criar um método científico, que vai gerar o status de ciência para a sociologia. Vocês podem perguntar, mas o que é isso, professor? Vamos lá, então. A sociologia como ciência pensa assim, século XIX, né? O que se sabia de ciência? Era aquela ciência feita em laboratório, feito dentro do analisar a célula, era aquela ciência mais biológica. Como é que você iria trazer um acontecimento social, um fenômeno social, violência, uma festa, sei lá, qualquer coisa que acontecesse na sociedade, como é que você ia trazer para dentro do laboratório? Não tinha como. Então o Émile Durkheim vai pensar em como construir essa ciência. E aí que ele vai começar a trabalhar a ideia de ciência na sociologia como objeto de estudo. E como é que é objeto de estudo? Ele vai definir o objeto e vai definir o método. Vamos analisar como é que ele separa primeiro o objeto de estudo. Durkheim estabelece assim, que os fenômenos sociais influenciam o indivíduo. Então nós precisamos estudar esses fenômenos e entender como eles acontecem, como que eles nos influenciam, né? E aí ele vai dar um nome do objeto de estudo de fato social, prestem atenção, ele vai chamar de fato social. Tudo aquilo que acontece na sociedade. Veja, ele está estabelecendo o objeto de estudo. E o Durkheim vai mais longe. Ele vai mais longe. Ele vai estabelecer uma relação entre o corpo social, que é a sociedade, e o corpo humano. Veja, na cabeça do Durkheim, século XIX, ele está imaginando assim. Lembra, o corpo humano é formado por partes, coração, intestino, estômago. Se alguma coisa não funciona direito, não vai bem o corpo humano. O corpo social, a sociedade, é a mesma coisa. Ele está imaginando assim, a igreja, o Estado, a escola. Veja bem, se alguma coisa não funciona legal nessas partes, também não vai funcionar a sociedade. Veja a relação que ele está fazendo, olha só, entre o corpo social e o corpo humano. Importante vocês entenderem isso, né? Nós estamos no século XIX. Pensa assim, eles estão tentando entender como as coisas estão acontecendo. Bom, definido o objeto de estudo, Durkheim vai para um método. Método. O que é método, gente? É um jeito de fazer alguma coisa. O passo a passo de fazer alguma coisa. Então preste atenção. Ele vai chamar esse método de método funcionalista. Tem uma função. Como é que ele faz isso? Ele vai estabelecer uma observação dos fatos, né? Ele vai observar como isso acontece, os acontecimentos e os fenômenos sociais. Ele vai criar hipóteses, né, sobre como isso acontece e, portanto, vai aí tentar dar respostas científicas sobre os acontecimentos que estão acontecendo na sociedade. Veja, gente, olha só. Ciência na sociologia, pela primeira vez, pelas mãos do Émile Durkheim, como objeto e método de estudo. Vamos ver se vocês estão entendendo o que o professor está falando, estabelecendo aqui
o que nós chamamos de uma questão-problema. Então vamos assim, ó. Vamos nos reunir aqui em duplas, preste atenção. De novo, gente, foquem aqui no professor, silêncio, sem conversas paralelas. Vamos sentar em dois, vamos estabelecer um problema. Ou que tipo de problema? Vamos estabelecer um problema que acontece em sala de aula. Ó, a proposta do professor. Vamos lá. Que tipo de problema acontece na sala de aula? O que vocês acham? O que seria um problema interessante? Diga lá. Fala lá, Pedro, o que você acha? Boa ideia. Vamos, boa ideia. Um problema bom, notas baixas no ensino médio. O que está acontecendo com esse problema? Notas baixas no ensino médio. Definido o problema? Estamos definindo o objeto de estudo, ó, como o Durkheim faria. Qual que é o objeto de estudo? Notas baixas no ensino médio. Vamos pensar o seguinte agora. Nós somos da escola, estamos aqui dentro, passamos por isso. Vamos criar algumas hipóteses. O que vocês acham? Diga lá, o que vocês acham que é causador, que pode ser uma hipótese que nós estamos levantando, que pode fazer esse problema acontecer, notas baixas na sala de aula. Diga lá, Maria. Diga lá. Legal. De repente a explicação do professor não é boa. Quer dizer, o professor não está conseguindo fazer vocês entenderem. Pode ser esse um dos motivos, é uma hipótese boa, de vocês terem notas baixas. Outra, diga lá, Luísa. Boa também. A Luísa está colocando para nós que, de repente, o aluno, né, não está estudando o suficiente. Né? Ele não está realmente entendendo como é que isso acontece. Outra, boa hipótese. O que mais que pode ser? Um conteúdo difícil? João, é difícil? Você não está contextualizando? Legal. Olha só, nós estamos definindo hipóteses sobre aquele problema que nós estamos estudando, através do método durkheimiano. O que é o método? Nós estamos observando, estamos levantando hipóteses sobre esses acontecimentos e vamos ter que experimentar isso. Quer dizer, vamos ver outras turmas, outras escolas, o que se levanta desse assunto. Percebam, nós estamos transformando a sociologia em ciência. Nós estamos estabelecendo uma nova relação. É isso que o Durkheim fez com a sociologia. Percebe o quanto isso é importante? O que mais que vocês têm que perceber aqui? O que mais tem que perceber? Vamos retomar um pouquinho o assunto? Vamos retomar um pouquinho? O que nós vimos até agora? Nós vimos até agora que o Durkheim cria o status e estabelece, porque o que faz o Durkheim? Estabelece objeto e método de estudo. Qual que é o objeto do Durkheim? É o objeto, é o fato social. Qual que é o método do Durkheim? É o método funcionalista. Olha aqui. Então ele está estabelecendo essa relação. Quem fez isso pela primeira vez na sociologia? Émile Durkheim. Por isso que é importante, ele cria essa condição. Vocês sabem quanto a ciência é importante, mas a ciência, para ter resultados, ela precisa efetivamente estabelecer esses critérios que nós chamamos de método científico. Legal? Boa? Vamos ver questões. O professor quer ver perguntas sobre isso. Vamos ver perguntas sobre isso. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá. Diga lá, Maria. Você quer fazer uma pergunta para o professor? Maria está perguntando para nós assim, professor, só existe esse método? Só existe este método do Durkheim? Não. Nós vamos estudar nas aulas futuras, nós vamos estudar o método também dos outros autores, do Karl Marx e do Max Weber. Nós temos 3 principais autores, lembra? Que o professor falou agora. Estamos definindo Émile Durkheim, o seu método científico. Nós vamos definir também, Maria, o método do Max Weber. O Weber também tem um objeto de estudo e também tem o seu método de estudo. O Karl Marx, Maria, também tem seu objeto de estudo e também tem o seu método de estudo. Legal? Mas isso tudo a seu tempo. Primeiro vamos entender bem essa metodologia do Durkheim e depois vamos passar para os outros autores. Outra pergunta. Boa, Pedro, de novo essa pergunta. Quer dizer, o quanto foi importante as revoluções para que isso acontecesse? Claro. Veja bem,
A sociologia é fruto das revoluções industrial e francesa, Pedro, e o mundo mudou, problemas aconteceram. Você sabe que a revolução industrial foi importante na construção do capitalismo. O capitalismo tem o seu lado positivo na geração de riqueza, mas também tem o seu lado negativo nas crises e nas desigualdades sociais que criou e nos problemas que criou. Então a sociologia dá respostas a esses problemas através da sua concepção científica. Legal? Show de bola? Valeu pelas perguntas, alunos. Vamos agora encaminhar o final da aula, lembrando para vocês o seguinte, atenção, o professor vai postar o quiz, para que todos possam responder em casa, como tarefa de casa, com 2 tentativas e 48 horas. Show de bola? Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, um abraço.